Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abananados. Esse é o episódio 143 e para esse episódio nós temos um tema delicioso, maravilhoso, uma pessoa também maravilhosa, que é a nossa querida Gi, Brigadeiro Gi, doçura, o que você quiser chamar ela. Seja bem-vinda, Gisele Cirne ao Abananados. Já quero agradecer por você ter separado esse tempinho, né, para falar com a gente, falar um pouquinho sobre você e as delícias que são lindas que você faz, né? Obrigada, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. E vamos ter um papo bem gostoso hoje, né? Assim É. espero. E aí, pra gente começar, eu queria que você se apresentasse. Se você é natural de Bananeiras, como que foi a sua chegada, caso você não seja, né? Fala um pouquinho de você. Eu sou natural aqui de Bananeiras, né? Nasci aqui. E morei aqui até terminar o ensino médio, né? Depois eu fui para João Pessoa estudar, fui fazer cursinho pré-vestibular, depois faculdade. E fiquei lá até em 2021, na pandemia. E aí, nós temos hoje a Brigadeiria da Gi, né? Que eu sou suspeito em falar. Daqui a pouco eu vou mostrar uma coisinha pra vocês, um detalhe só pra você. Daqui a pouco. Mas antes, eu queria saber o seguinte: e essa paixão em cozinhar, né? Ela vem da sua infância? Alguém na sua casa ou na sua família tinha essa alma de cozinheira? É da minha família, sim. Na verdade, nossa, tanto a família do meu pai como da minha mãe, a gente sempre teve esse hábito, né, de reunir para as comemorações. Então, eu lembro muito da casa da minha avó materna, as meninas, as tias, a minha mãe e minha avó, elas sempre estavam fazendo comida, né? Eu tenho muita memória da comida de milho no São João, né? A cozinha dela era enorme, a gente ficava ali brincando enquanto elas, né, faziam as comidas. E eu era aquela que ficava em cima, sempre de olho nas comidas. Confesso que eu gostava de comer. Na época eu não sabia que eu, né, tinha esse despertar, porque tem criança que já diz, né, eu quero ser isso. Mas eu lembro que eu ficava na cozinha, eu gostava de ficar lá. Eu participava de tudo quando tinha as festas, por exemplo, mas eu estava na cozinha, comendo, porque eu sempre gostei muito de comer, né, e sempre observando também. Então, na família da minha mãe tem minhas tias, aprendi a fazer bolos caseiros com minha tia Genise, que é aqui de Bananeiras. Então, ela sempre foi muito paciente de ensinar. E eu, quando a gente ia pra casa dela, sempre tinha uma coisa gostosa. Ela também sempre gostou de Maravilha. cozinhar. O marido dela também gosta de cozinhar, é de Pernambuco, então faz muita comida gostosa. E Hum. a gente sempre se reunia. Antes era sempre na casa da minha avó, depois que minha avó faleceu era sempre a gente ia pra casa dela, porque ela morava numa casa maior e a gente sempre se reunia lá. Hoje é mais lá em Manhinha, né, a gente se reúne lá. E na família do meu pai a gente também tinha esses encontros. Na minha infância eu lembro muito, muito, tio José tinha um sítio aqui, que a gente chamava de bica, Hum. que ele estava sempre reunindo a família e os amigos, que ele tinha muitos amigos. E sempre quando tinha essas épocas, né, Natal, Ano Novo, vinham os irmãos de fora e a gente sempre estava na bica. Então, a gente que era criança adorava, porque se divertia, e os adultos ficavam lá confraternizando e sempre muita comida. Final de ano também. Então, a gente sempre estava nesses espaços, né? E eu era aquela que gostava de estar ali, olhando, comendo. Também lembro que quando eu ia para João Pessoa, para casa da minha tia, que é a minha madrinha, também era um espaço de reuniões e encontros também com muita comida maravilhosa. E na época da minha infância, lá trabalhava uma mulher chamada Helena. Hoje ela não trabalha mais, mas ela é patrimônio da família. Ela faz parte da família, né? Hoje ela é nossa família também, né? Uhum. Tanto é que até hoje ela tá nos espaços, nos momentos. Ela vai pra lá, elas passeiam juntas, Ela cozinhava também. cozinhava. Ela cuidou da minha avó.
Ela cuidou dos meus primos. Depois ela passou um tempo, né, na casa cozinhando. E eu sempre ficava na cozinha com ela. Agora, ela não fazia comida boa normal, não. Eu acho que ela é uma das pessoas que mais me ensinaram, porque ela tinha paciência de me ensinar, sabe? E ela fazia, quer fazer, faça um pouquinho também. Eu já era maiorzinha. Então já Quantos anos, mais ou menos? Quanto anos você tinha nessa época? uns 9, por aí, já tinha Tinha mais. alguma comida que ela fazia que você dizia, isso é a marca dela, só ela sabe Ah, é fazer? sobremesa. As Qual? sobremesas. Ah, ela fazia aquele pudim de leite condensado que tem aquela calda de chocolate gelado. Ela fazia um merengue maravilhoso que a gente comia só com morango. A gente pegava os morangos e comia. Bolo de limão, muita coisa gostosa. Tinha um livro de receita da avó do meu padrinho. E tinha muitas receitas diferentes que eu não era acostumada a comer aqui. Então eu amava ir pra lá. Eu amava porque eu sabia que eu ia comer coisa gostosa, né? Quase uma Dona Benta, né? Ela é maravilhosa. Agora, nas férias, a gente foi pra lá e ela passou um dia lá com a gente, no final de semana na praia, e ela fazendo as comidas e vem fazer comigo. E aquelas coisas gostosas que você faz, eu digo, mulher, nem vem, porque você também faz muita coisa gostosa, né? E também me incentivou também a gostar de fazer. Ela, deixa eu te conversa, mas na verdade é uma influência que a gente, né? Influência boa. No dia a dia a gente nunca imagina que vai ter essas influências, né? Quando criança, então, é que não vai, que não imagina mesmo que vai ter. Talvez se soubesse, tinha aproveitado mais. Era. E muito mais. Ela tá até me devendo uma sobremesa lá, que é uma torta de maçã que ela faz maravilhosa, que a gente tentou fazer, mas não deu tempo. Ela tem as coisas dela, né? Acabou que a gente não conseguiu. Mas tá me devendo essa torta de maçã. Até eu já quero também. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, a gente tem um costume de dizer que foi amor à primeira vista. E aí eu quero lhe perguntar o seguinte: e o brigadeiro foi amor à primeira colher? Eu acho que sim, né? Acho que quem não gosta de brigadeiro, bom sujeito não é, como diz a história. O brigadeiro, ele sempre foi um doce muito simples, né? Porque você coloca o leite condensado, o Nescau, antes, né? A gente usava o Nescau, uma manteiguinha e geralmente nem chegava no ponto do brigadeiro, né? Já colocava lá no prato e comia de colher mesmo. Então, eu acho que isso faz parte da infância. Se não de todo mundo, de muita gente, né? Então foi a primeira colher. Foi a primeira colher. Sempre foi uma sobremesa que justamente por ser fácil e comum, né? Chocolate. Sempre foi uma sobremesa que estava no meu dia a dia. Com amigos, às vezes a gente tava na rua conversando nas calçadas. Eita, vamos fazer um brigadeiro. Aí pegava banana e comia com banana. Eita. Então é muito gostoso, né? Pipoca e brigadeiro, que é a combinação melhor. Um filminho, né? Pipoca e brigadeiro. Eu acho que todo mundo Até já fez isso. hoje eu não sei fazer pipoca de chocolate. Não dá diga assim certo. pipoca de chocolate, mas comer a pipoca, Mas como é o que salgadinho faz? na pipoca e depois o brigadeiro. Primeiro é pegar o tufinho lá de pipoca. Também fica maravilhoso. Dá certo? Dá, você pode já botar o brigadeiro, né, que não é no ponto do brigadeiro, calda lá, o recheio, e jogar por cima e depois comer. Não viu ainda a febre da pipoca? Que já estão Não. vendendo os potes com pipoca e muito recheio, variedade de recheios. A pessoa que faz tem que enrolar cada pipoquinha. Não, é um pote, aí você carameliza lá com recheio, aí coloca uma camada de pipoca, uma camada... Quem tá fazendo é a bendito doce.
Alana da Bendito Doce, ela Não já tá tava fazendo. sabendo. Essa vibe aí eu não tô sabendo, tô É, sabendo é agora. mais uma febre. Depois Deve de Morango do ser. Amor. Ah, morango do amor. Ixi, tem até marca registrada, mas a gente É. vai falar já Depois de já. Morango do Amor, vamos para os baldes de pipoca. Eita, maravilha. E quando foi que você recebeu seu primeiro elogio? Qual foi o elogio que mais te marcou dos brigadeiros? Olha, eu acho que na faculdade mesmo, quando eu comecei a levar, as pessoas elogiavam muito. Mas antes disso eu já fazia, por exemplo, a gente ia fazer algum trabalho junto, né? E as meninas, quando iam lá pra casa, sempre tinha algum docinho, sempre tinha um bolinho, sempre tinha alguma coisa. E eu também dividi apartamento com algumas meninas na faculdade quase toda. Então a gente tinha o hábito de se reunir, de comer, e eu sempre fazendo coisa gostosa pra gente comer, né? Então as pessoas sempre elogiavam, assim, mas eu não lembro, assim, de um elogio específico que me fez querer fazer por conta do elogio. É porque eu gosto mesmo de fazer e acho gostoso o que eu faço. Eu também, né? Porque eu já provei, então eu posso falar. E se você não fosse doceiro, o que você seria? É a pergunta que todo mundo quer saber, né? Na verdade, eu sou formada em psicologia. Então, se eu não fosse doceira, eu estaria atuando na minha área, com certeza. Hum, não sei se é correto dizer isso, mas ainda bem que não é. Porque é muito difícil você encontrar alguém que trabalhe bem com brigadeiro, né? Eu ouso dizer que é um dos mais bonitos que eu já encontrei aqui em Bananeiras. Acho que é o mais bonito, não é Obrigada. nenhum dos. É muito bonito. Mas tem gente que tem gente que faz também bem feito. Não, não Tem sim. conheço, não conheço. Tem sim. Aí já que você falou sobre a questão da faculdade, como é que foi vender brigadeiro na faculdade? Bom, Era divertido ou era tenso? era divertido. Era divertido porque é gostoso você levar, né? E saber que as pessoas estão querendo que você leve. Então, antes de eu sair de casa, já tinha amigo perguntando: e aí, vai ter. Na verdade, eu comecei fazendo a palha italiana. Hum, A palha italiana era o que eu levava, porque é mais fácil, ela já vinha, né, numa embalagenzinha, da mesma forma que eu faço agora. Então, até para levar, era mais fácil. O brigadeiro, como tem movimento, eu ia de ônibus para a faculdade. Então, né, não era muito legal de estar fazendo essa. Porque se vira, mela tudo, né? Tem os recheios em cima. Então, eu comecei com a palha italiana, era mais fácil fazer. E as pessoas gostavam, eu levava e vendia tudo, graças a Deus. e aí seu maior inimigo era o freio do ônibus. É. Mas aí, como eu tava lá na embalagenzinha, tudo certinho, não tinha problema não. Às vezes ia de carona com amigas também, então já facilitava. E quando foi a primeira vez que você vendeu seus brigadeiros ou uma caixinha de brigadeiro e você percebeu que isso dava para se tornar um modelo de negócio, você lembra? Lembro. Depois que eu comecei a fazer as palhas que eu via que tava saindo, né? Eu comecei a fazer divulgações. Então, primeiro, na verdade, eu passei muito tempo pesquisando como era que eu ia fazer esses brigadeiros, porque eu sabia fazer o brigadeiro, mas eu não sabia como vender, né? Então, eu lembro que eu passava noites e noites acordada, mesmo sabendo que 6 horas da manhã eu tenho que estar em pé, porque eu tinha faculdade, né? Nós também passamos por 2 greves, então eu tive um tempinho para fazer essas pesquisas. Então, eu passava muito tempo estudando, vendo vídeos. Naquela época não tinha tanto curso pago como tem hoje, né? Hoje em dia, as confeiteiras de renome agora já não estão mais, né, fazendo doce como a gente faz assim em casa para Tão vender. dando Elas aula, né? estão vendendo os cursos dela, né? E antes não, antes tinha acesso. Então, eu fui muito beneficiada por isso, porque eu tinha muita informação. Então, eu pesquisei muito. E eu tive a ideia das caixas. Na verdade, eu comecei depois das palhas com as caixas. Então, eu mandei personalizar uma caixa já com a marca, toda cartonada a caixinha. E em cima tinha a logozinha em 3D. Achei uma pessoa que fazia esse trabalho. Uma amiga que morava comigo, que é de Belém. Agora ela mora em João Pessoa, mas ela era de Belém. Ela tinha uma amiga que trabalhava com arte e ela perguntou se ele podia fazer. Eu falei a ele como queria. E ele fez a arte e comecei a confeccionar as caixinhas, né?
E aí, tinha as pessoas que trabalhavam com divulgação. E aí, algumas entravam em contato perguntando, né, se eu queria levar para eles provarem, dizer mesmo. Lá era pessoas que já faziam especificamente com comida. Uhum. Não é como aqui que, né, você vai, faz de tudo, de supermercado, você vai até o supermercado, né, restaurante. Lá era especificamente de comida. Então eu lembro que a gente saía, na época era meu namorado, ele ia me buscar de moto, a gente saía lá dos bancários pra ir lá no Bessa, no Manaíra, levar essas caixas. E no outro dia eu acordava com muito comentário positivo, né? As pessoas davam esse retorno positivo. Então eu vi que dava certo. Aí nessa época foi quando surgiu Dois Amores. Isso, 2 amores. Não era Brigadeiro Não, da Gi. não, era Como foi que 2 surgiu esse amores. nome? 2 amores porque tem o sabor, né? Que é Uhum. a massa do chocolate, do brigadeiro de chocolate, e a massa branca, que é o casado. Não chamei bem casado porque já tem um doce específico, que é o bem Sim. casado, né? Então, eu pensei em 2 brigadeirinhos, um marronzinho e um branquinho, que seria o brigadeiro tradicional, e o beijinho se beijando. Então, ficou bem legal a ideia e aí ele fez assim, do jeito que eu queria. Era 2 brigadeirinhos, uns coraçõezinhos em cima e 2 amores. A marca era 2 amores. E nessa época teve algum aprendizado que você já começou a absorver? Sim, eu acho que o aprendizado era saber que eu sozinha, né, tomei a iniciativa e consegui fazer daquilo ali uma renda, né. Então eu sempre fui muito insegura nas coisas que eu faço. E a partir dali eu vi que não, né, que eu conseguia assim também, então era muito jovem, né, só tinha a cara e a coragem e deu certo, né. E a vontade de vender e ganhar dinheiro. Final de faculdade, 2 greves, pai já estava daquele Eita. jeito, né, então eu estava sentindo a necessidade de ajudar de alguma forma, né. Aí veio a época da gravidez, Isso. né? Quando eu terminei a faculdade, eu diminui o ritmo porque, né, TCC, você sabe, né, a loucura é. Então eu estava mergulhada no TCC. Então, noite sem dormir, aquela coisa, a gente fez uma pesquisa muito grande, então a gente ia em escolas fazer aplicação de testes, então demandava um tempo muito grande. E ainda não estava tão, no auge, assim, das vendas, né. E aí eu apresentei meu TCC, me formei, fiz a minha colação de grau, tudo certinho, recebi o certificado, tudo certinho. E estava me sentindo muito cansada. Eu vivia cansada, vivia com sono. E aí um belo dia, eu jantando, né, eu já nessa época eu já não estava mais com as meninas. A gente alugou um apartamento no mesmo prédio que eu morava com as meninas, para não ter que fazer uma mudança grande, a gente conseguiu, era porta com porta, as meninas ainda iam comer lá em casa, a gente ainda se reunia. E aí um belo dia a gente jantando, aí eu fui me levantar e comentei, né, que eu estava com uma sensação estranha, e aí minha sogra olhou assim para mim e disse: "Já percebeu que teu corpo tá estranho, tá diferente, que tu tá mais cheinha? Eu tô achando que tu tá grávida." Eu disse: "Menina, Eita. pelo amor de Deus, que história, porque eu tô cansada, muito." Eu nem passava na minha cabeça. Tô cansada, muito tempo estudando, sem dormir, naquela correria. Agora que o corpo parou, tá sentindo, né? Porque tem isso, né? Quando a gente tá num pique muito grande. Aí passou. Eu lembro que era final de ano e a gente tava se organizando pra vir pra Bananeiras pra passar o Natal com a família. E aí, quando chegou aqui, na véspera de Natal, a gente se organizando, minha tia chegou, que eles chegam antes, lá na casa de manhã, e ela entrou no quarto, a gente começando a conversar, eu vestindo a roupa, ela fez o mesmo comentário. Ela disse: "Mulher, tô achando teu corpo muito diferente, será que tu tá grávida?" Eu disse: "Não, mulher, porque eu tô inchada, perto de menstruar e tal." Só que aí ficou aquela coisa na minha cabeça, eu disse: "Não, não é possível. 2 pessoas falando. 2 Vamos pessoas que fazer me o teste, né? observam, né, me observam de perto de mim." Aí quando a gente voltou, passou, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas não falei nada com Danilo. Aí quando a gente voltou, quando a gente entrou em João Pessoa, eu disse: "A primeira farmácia que você passar, você para que a gente vai comprar um teste."
Ele chegou em casa, não tirou mala, não fez nada. Eu já fui correndo. Nem esperei outro dia fazer todo aquele protocolo. E dito e feito, tira e queda. Era uma gravidez. E como foi fazer 12 grávida? Então, e aí eu comecei a enjoar. É, Comecei a enjoar, eu não conseguia fazer. o cheiro, né? O cheiro me incomodava, eu não enjoei. As minhas gravidez foram tranquilas. Eu não tive enjoo, assim, de perfume, de nada, de nada, de nada. Mas o cheiro, quando eu começava a fazer, me dava aquela repulsa, sabe? Então era só o brigadeiro. Era só aquele cheiro. Meu Deus do céu. E como foi parar? Então, como eu já tinha terminado a faculdade, né, minha tia, ela me ligou um certo dia e disse: Gia, apareceu uma oportunidade para você. Tava conversando com uma amiga minha e ela tá montando a secretaria dela em Bahia. E eu sugeri a ela pegar seu currículo para você fazer um currículo e levar para ela. E aí eu entrei em contato, marcamos, eu fui. Levei tudo direitinho. E logo em seguida ela me chamou. Então não teve tempo para pensar que eu ia parar de fazer os doces. Eu já logo comecei a trabalhar. Já grávida, com o buchinho já aparecendo. Foi bem rápido, foi bem assim, próximo uma coisa da outra. Então aí eu fui trabalhar na minha área, né? Na minha formação de psicologia. Aí quando o bebê nasceu, Então, aí eu dei entrada na licença maternidade para ter ela, né? E passei o meu período de licença, 6 meses, depois retornei. Só que era muito difícil para mim, porque eu deixava a Laura num berçário, né? Não primeiro tinha uma filho mãe também. para ficar minha mãe, não tinha minha sogra, porque minha sogra, ela tinha a casa dela, as coisas dela, mãe também não, né? Então eu tive que deixar ela no berçário. E ela chorava muito, muito, muito. Era aquela dor pra deixar, né? Muito novinha. E aquela dor pra pegar. E quando eu tava em casa com ela, ela não me largava. Ela mamava ainda, né? Então era aquele grude, eu via aquele sofrimento. Eu também comecei a sofrer junto. Porque eu ficava pensando o tempo todo, trabalhando e pensando nela. E aí começaram a acontecer algumas coisas que foram fazendo eu também tomar essa atitude. Como o quê, Uma por exemplo? insegurança das coisas que eu via no berçário, por exemplo. Eu tirava o leite, né, no trabalho, pra no outro dia deixar lá. E ela, a dona do berçário, ela insistia muito que Laura não estava aceitando. E eu ficava sem entender, porque Laura mamou até os 3 anos e sempre comeu bem, né, porque depois de 6 meses a gente faz a introdução alimentar e ela sempre foi de boa. A introdução alimentar dela foi super tranquila. Mas eu queria que continuar no aleitamento, né? E eu fazia tudo direitinho pra deixar lá. E aí ela vinha com a conversa de que tinha que tirar. Laura tinha alergia também alimentar, ela tinha alergia a leite, né? Tanto é que eu fiz uma dieta, emagreci muito, foi bem difícil. Então eu tinha insegurança dela comer delas darem alguma coisa, porque sabe, né? Quer que o menino fique quieto de todo jeito. Então dá um biscoito que ela não pudesse comer, dá alguma coisa. Então ficava naquela insegurança. E mãe de primeira viagem, né? Mãe é mãe, a gente sempre fica com aquela coisa. E sem rede de apoio é complicado. Isso. E assim, eu só ficava tranquila porque eu trabalhava em Bahia, mas Danilo estava em João Pessoa. Então qualquer coisa Danilo corria, né, e pegava. Mas assim, eu trabalhava pra deixar minha filha com outra pessoa, porque no final das contas não fechava, né? O salário era pra pagar o berçário, pra pagar passagem, pra pagar alimentação. E aconteceram outras coisas também que eu fui percebendo que chegava lá, a menina toda perfumada, não tinha tomado banho, assim. Não era o cabelo molhado de um banho, era perfume puro, né? Então eu ficava, meu Deus, pra que encher uma criança? Nem eu boto perfume nela assim direto, eu só boto quando a gente vai sair pra um cantinho, tudo. Mas dou o banho normal, porque cheiro de bebê é tão gostoso, né? Eu não colocava perfume, até porque ela tinha essas alergias. Então, ela tinha dermatite atópica, eu ficava muito irritada a pele dela, enfim. E aí, um belo dia, eu cheguei lá mais cedo, porque a gente ia para o pediatra. E eu fiquei esperando. E as professoras, né, as cuidadoras, elas conversando, e eu comecei a observar a conversa. Eu sou muito observadora, gosto muito de observar. E aí, uma disse assim, você achou a roupa de fulana? Aí a outra disse assim, não, não achei não.
mete perfume que ninguém vai perceber. Eita, matou a tua charada. Aí eu disse, era isso. E eu já tinha pedido a ela pra tirar, né? Eu já tinha até retirado o perfume das coisinhas de Laura, porque a gente deixa as coisas lá. Mas ainda continuava. E aí eu disse, não, eu não vou arriscar mais não, porque a gente não tem como confiar, não sabe o que é que tá fazendo, né, com a menina. E fora isso também, o que me pegou muito foi estar trabalhando. Eu trabalhava no CRAS, então eu atendia famílias. E eu via muito essa desestrutura, né? As crianças abandonadas, às vezes, né, quem tomava conta era uma avó ou um vizinho. Então eu ficava com aquela sensação, era tudo que estava ao meu redor me fazia querer a estar com ela em casa. E aí era aquele sofrimento. Se fosse uma coisa que eu pensasse, mas que não me fizesse sofrer, né? Mas era uma angústia muito grande. E aí eu decidi que não, vou ficar com ela em casa. Você sabia que o planejamento da Cirne Reveste foi pensado especialmente em trazer o nosso acervo natural para que você chegue aqui e veja os nossos produtos ambientados? E já começo com 2 pedras naturais, queridinhas, almofadadas, pretas e brancas, que estão instaladas aqui no fundo da nossa imagem. A união da pedra branca com a pedra preta trouxe muita sofisticação para a entrada de nossa loja, além do cliente poder observar elas ambientadas, aplicadas e conseguir imaginar essas pedras em sua casa, no seu ambiente. A Cirne Reveste não só é uma loja que vende produtos naturais, ela consegue te mostrar as pedras ambientadas no espaço para que o cliente consiga fazer a melhor escolha de forma assertiva e segura. Então espero você para tomar um café e fazer as suas escolhas. Aí, estando em casa, chegou o grande dia do casamento da sua prima. Não, o casamento da minha prima já foi aqui, quando eu cheguei aqui. Já foi aqui. Bananeiras. Então você passou quanto tempo sem fazer seus brigadeiros? Eu fiquei sem fazer os meus brigadeiros até o nascimento da minha outra filha. Bastante Quando eu vim tempo, morar né? aqui, foi. Aí quando você veio pra cá, chegou esse convite. Aí quando chegou o convite pra você fazer os brigadeiros do casamento da sua prima, você já tava fazendo brigadeiro? Não, Ou começou? não. Assim que eu saí do trabalho, né, lá do CRAS, lá em Bahia, eu não voltei a fazer os doces. Eu fiquei realmente... Os doces ficaram de lado, né? Ficaram de lado mesmo. Não pensei em voltar a fazer. Até porque cuidar de uma criança é uma demanda muito grande. E eu não tinha rede de apoio, né? Quando ele chegava à noite, cansado, a única coisa que ele fazia era ficar com ela pra eu tomar um banho, pra eu descansar, pra eu organizar minhas coisas, enfim. Fazer almoço do outro dia, porque aí já adiantava, né? Pra não ter que dar atenção a ela. Então eu fiquei com ela, eu decidi que eu ia ficar cuidando de Laura. Até depois a gente se mudou, foi morar em outro lugar, em outra casa. A gente conseguiu comprar nosso apartamento, então eu fiquei muito tempo lá. Quando ela ia fazer 4 anos, um pouquinho antes da pandemia, aí a gente colocou ela na escola. Aí eu disse, não, vou voltar a estudar pra mim voltar a trabalhar na minha área, não eram os doces. Mas aí veio a pandemia. E aí, como ela não estava ainda na idade escolar, né, que é 4 anos, ela tinha 3 anos e alguns meses. E as escolas optaram por fazer as aulas virtuais, né? A gente viu que não ia dar certo. Uma criança de 3 anos em frente a um computador assistindo aula, a gente tendo que, né, dar... Enfim, a gente não quis gastar com escola nesse cenário, né? E aí, logo depois, eu engravidei de novo. Engravidei de Ana, na pandemia. Aí eu tentava estudar, mas era aquela coisa, cuidando de uma criança, sozinha, sem rede de apoio e grávida de outra. Mas Numa pandemia que a gente não podia estar, né, saindo, não podia estar recebendo, era aquela coisa. Mas grávida de Ana não enjoou brigadeiro, não enjoou? Não, porque eu não fazia mais. Ah, então o primeiro pedido depois que você voltou pra Bananeiras foi o da sua prima. Isso. E como eu não foi? fazia mais, mas ela quis que eu fizesse os doces do casamento dela. Eu não queria aceitar, né? Menina, que loucura, como é que tu quer que eu faça os doces do teu casamento? E era um casamento que ela sonhava com aquele momento, né? Foi um momento muito mágico pra eles. E ela veio com essa proposta, eu disse assim, meu Deus, ela tá louca. Aí foi uma mesa.
Foi uma mesa enorme. Eu não lembro exatamente quantos doces, mas foram muitos. Foram 100 E doces, como 200 foi doces. chegar no casamento e ver aquela mesa cheia de seus Ah, a docinhos? gente fica orgulhoso, né? E todo mundo já. Porque tem uns. Quando o ambiente tá com muito doce, tem um cheiro, né? Cheiro de coisa boa, cheiro de infância, cheiro de tudo. Quem sabia que eu tinha feito, né? Na família, assim, ficou aquela. Minha irmã, e tudo aqueles comentários. Mas as pessoas em si, as outras pessoas não sabiam, né? Que era eu que tinha feito. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, desde aquela época, eu poderia dizer que o pontapé inicial aqui em Bananeiras pro retorno dos doces foi da sua prima? Sim. Aí depois desse evento do casamento, não parou mais. Não, porque quando ela me fez o convite, eu tive que comprar o material pra fazer. Então eu não tinha mais panela pra fazer o brigadeiro, não tinha mais a colher, não tinha mais nada. Então foi o Tudo senhor que eu material, tinha né? foi. Tudo que eu tinha, eu tive que comprar. Eu tinha me desfeito, né? Quando eu voltei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na minha área. Então, e muito tempo, né? Não tinha como eu estar guardando. Isso era uma coisa que na minha cabeça eu não ia fazer mais, porque eu ia voltar a trabalhar com a psicologia. E aí ela fez o convite, eu aceitei. E aí eu tava meio deprê, né? Porque depois de uma pandemia, depois de um Sim. bebê, a gente tem mudança muito brusca de hormônios, tudo. E eu ficava me questionando muito, meu Deus, quando é que eu vou voltar? Quando eu engravidei de Ana, eu tive essa sensação de impotência muito grande, porque eu tava acabando de, né? Lara tava começando a falar direitinho, ir pra escola, e aí a pandemia, e aí outra gravidez, e aí tudo de novo. Eu tava começando a respirar, né? Aí tudo de novo. Então eu fiquei bem pra baixo. E aí, quando ela me chamou, eu disse, é uma forma de eu fazer alguma coisa, de eu me sentir útil de novo, né? Aí eu me organizei, decidi fazer, não falei nada a ninguém. Comecei a pesquisar tudo de novo. Todo o movimento que eu tinha feito a primeira vez, eu fiz de Tudo de novo. novo. Isso. Porque eu comprei pra fazer o dela, mas tinha outras coisas que eu precisava, né? Então eu comecei a pesquisar de novo, montar cardápio, tudo de novo. E fui atrás de um dinheirinho, né, pra poder fazer isso. Dinheirão, né? Porque é muito doce. E aí, hoje em dia, depois desse sucesso todo, qual é o doce mais pedido? Olha, eu acho que o tradicional ainda é mais pedido, né? O de chocolate tradicional, o brigadeiro tradicional ainda é mais pedido. Mas a uvinha sai muito, o brigadeiro de churros também sai muito. Depende muito do evento, né, da ocasião. Se for uma festa infantil, o de Nesquik também sai, o moranguinho, né? E assim, é difícil falar qual é o melhor, né? Eu tenho mais de 50 sabores no cardápio. É muita coisa. E eu quero botar mais. E você prova? Hoje eu não provo mais não. Já tá segura, vai ficar bom. Deu Não, certo. às vezes eu boto o povo pra provar, né? Hum, Eu dou as meninas, dou a Dani. Elas Pai, devem sofrer, pai né? faz, ai meu Deus do céu, isso é uma injustiça. Ela não me dá um doce, eu tenho que pedir para poder comer. Deve ser muito difícil pra essas pessoas, né? Tenho que pedir, às vezes ele chega, eu tô lá, ele faz, tem um docinho pra comer? Não, esse aqui tá vendendo. Tem ali, ó, vai Michelle, tem doce de leite, tem não sei o quê. Aí ele vai. Deve ser muito difícil. Eles devem, assim, não gostar quando você dá um Ai, doce mas a eu não eles. deixo fácil não, viu? Porque senão, mãe tem diabetes também, né? E como é as crianças vendo esses doces? É o dia todinho pedindo. Acorda de manhã, a primeira coisa que faz é, mãe, eu quero um doce. E como é que faz? Ou não Não faz? dá não. Não o tempo inteiro. Minha cara já é um não. Não, 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 não. Por que não? Por que não? Tem alguma receita que você considera a favorita? Olha, pra fazer, eu acho que esse de queijo, de gorgonzola com geleia de frutas vermelhas, é um sabor diferente, né? É um queijo, né? É diferente, é uma coisa que não é comum. E o que eu mais gosto dele é que as pessoas sempre quando as pessoas pedem, elas pedem com o pé atrás. Será que é bom mesmo? Eu digo, pode pedir que você não vai se arrepender. Essa semana mesmo eu fiz pra uma pessoa e ela mandou um retorno. Ela disse, mulher, pelo amor de Deus, que doce maravilhoso é esse de queijo com geleia de frutas vermelhas. Eu falei que era bom.
Porque realmente são para quem gosta de comida boa, né, assim. E aí eu disse: "Olha, se você for fazer um jantar, que você for servir, né", porque tem gente que já é acostumada de comer esses queijos diferentes, com vinho, né, com algumas entradinhas. Uhum. Então aí eu disse: "Se você gosta disso e se você vai fazer isso, é um doce que vai casar muito bem com a situação, né". E aí agora chegou o grande momento de matar as pessoas de inveja. Essa é a caixinha com São 16 brigadeiros. 16 brigadeiros. E aí a pessoa escolhe o sabor. É. Aí Olha, vem com esse lacinho que a gente puxa aqui, ó. são as caixas presenteáveis. Eu não sou muito, sou um pouco desastrado, mas vamos tentar aqui. E aí eu vou mostrar para as pessoas. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar direitinho. Gente, olhem isso aqui. Vamos começar. Eu vou judiar um pouquinho. Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui é o tradicional, né? É. Olhem a perfeição disso aqui. A boca já tá enchendo d'água, porque eu já conheço. Então, só para vocês sentirem um pouquinho, tá? Ele vai no que ele mais gosta. Hum. 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 Desculpem, tá? Esse aqui é qual? Esse é o leite com crocante de amendoim. Esse é o de queijo gorgonzola com geleia de frutas vermelhas, brigadeiro Tradicional. tradicional. E esse é caramelo com sucrilhos caramelizados. Vamos ver o de queijo? Que você falou agora? Vamos ver se seu Gente, a paladar, textura, seu paladar agrada. ela é bem aveludada, tá? Hum. É uma sensação de... Tem que estar, né? Vários Lembra, sabores, vários... lembra lá no fundo queijadinha. A mistura, sabe? Uhum. E o queijo, acho que as pessoas ficam mais assim, porque o queijo gorgonzola ele tem um sabor muito intenso, né? Um cheiro muito intenso. Mas É. quando mistura com leite condensado, fica bem suave. Olhem esse recheio. Meu Deus do céu. Eu acho uma Só combinação pra deixar perfeita. vocês com inveja. Quebra o protocolo. Pode aparecer. Não tem problema, eu quero um desse agora. O de Esse aí eu queijo? trouxe especialmente pra ele, porque ele Foi. ama esse sabor, né? Hum. Eu trouxe os sabores pessoais, os gostos pessoais. Aí nós temos este, que é lindo. Esse é, só repete. Caramelo com sucrilhos caramelizados. E aí, gente, todos os brigadeiros, eu já notei que é uma só textura. Então não é aquele brigadeiro açucarado. Ele é macio, ó. Esse aí é bem... Tem o macio e tem o crocante, né? Uhum. Hum. Eu adoro esse daí. É um dos meus prediletos. E este? E esse é de ao leite com crocante de amendoim, que também é um dos meus queridinhos. Não vou mostrar a textura porque vocês já sabem, né? Amei essa entrevista. Já tô. Ó. Mas tá bom, vou parar de judiar com vocês. Termine aí. Vou terminar. Já teve algum feedback que te emocionou? Olha, eu acho que todos os feedbacks positivos deixam a gente, né, com uma sensação boa, agradável. Eu não lembro de algum assim que eu tenha. Eu acho que esse do casamento, apesar de não ser ainda o momento que eu estava trabalhando com isso, mas foi emocionante porque eu consegui, né, ter essa vontade de fazer de novo, né? E era no momento que que não estava muito bem, né? E que eu estava me perguntando
que era o que eu ia fazer e tudo. Então, trouxe essa sensação positiva, né? E saber que se ela pediu para um momento tão especial da vida dela, né? Esse casamento foi um casamento muito desejado por eles. É porque ela gostava, né? É. E E eu confiava, né? agradeço ela por isso, porque, né? Se não fosse o convite dela, talvez eu tivesse E casamento é uma sem coisa que fazer. marca a vida, né? Isso, E você quer É. ter que, pelo menos a noiva e o noivo quer que tudo funcione bem, né? isso. É Então uma você, responsabilidade muito grande. gigante. Já teve algum pedido inusitado? Olha, acho que inusitado é pedido pra despedida de solteiro, né? Que é os brigadeiros. A gente bota aqueles carimbinhos mais sensuais. É, e quase não sai, né? Mas Tipo, proibido para menores? isso, Eita! Mas esses pedidos, porque no geral é brigadeiro mesmo, né? E como é que você vê o seu brigadeiro? Como é que você se sente quando você vê que seu brigadeiro rompeu a fronteira de Bananeiras, do Brejo? Olha, é muito bom, né? É gratificante. Cada cliente que chega, seja daqui, né? Porque tem muito cliente que eu quero alcançar ainda da cidade. Porque os de fora vêm, mas talvez não voltem mais, né? E os daqui, quando a gente consegue fidelizar, a gente sabe, né, que vai ser uma tendência de ser um cliente que fique, né? Mas eu comecei a fazer os doces, comecei mesmo em 2023. Já tem cliente de fora que já faz comigo, né? Já comprou a primeira vez, e todo ano naquela data sempre pede. Então já tem alguns que eu sei que naquele mês aquela pessoa vai vir, porque é aniversário, entendeu? É um momento que vem. E tá crescendo muito, as pessoas estão vindo muito para comemorar, né? Quando tem um feriado, às vezes não tem nem um feriado, mas ou não é momento de festa, mas é um final de semana que eles vêm para Bananeiras para curtir a cidade, porque já tem a casa aqui, né? Uhum. Para comemorar entre eles, entre as famílias. Aí já escolhem os brigadeiros. É. E aí, assim, como foi? Naquela época a marca era Dois Amores. Isso. Como foi adotar Brigadeiros da Gi? Brigadeiria da Gi, né, agora? Brigadeiro da Gi. Eu não coloquei Dois Amores porque também é uma marca registrada, né? Eu tive a sorte de descobrir que tinha isso, porque tem gente que faz que nem sabe que tem isso, né? Coloca lá o nome. Agora, do Morango do Amor mesmo, era uma marca registrada e as pessoas estavam, né, Usando. sem saber, é óbvio. Então eu já sabia e eu não. Como era um momento diferente, apesar de ser os doces, né? Ser a mesma área, mas era um momento diferente, né? E também eu não queria repetir porque era outro momento. Então eu comecei a idealizar a marca. Na verdade, não foi nem difícil fazer a logo, porque eu já fui lá no Canva, já fui procurando, e aí você vai digitando e já vai aparecendo, né? Eu acho que não pensei muito não para fazer. Dessa vez eu não pensei muito em fazer as coisas, porque como eu já tinha prática, eu até tive medo, né? Porque como fazia muito tempo, eu digo, será que vai dar certo? Mas deu certo. Tá dando certo aos pouquinhos, né? Porque as coisas não acontecem assim do nada, então são aos poucos que vão, né, acontecendo. Mas as pessoas estão gostando. Pelo menos até agora ninguém nunca me falou nada de ruim. Se tiver aí, fiquem pra vocês. Olá, seja bem-vindo à Qualivida. Aqui somos uma clínica completa. Realizamos todos os exames laboratoriais e ainda temos médicos como nutrólogo, cardiologista, ortopedista, entre outros. E não esquece, a gente também tem um dentista, viu? E aí, agora eu vou chamar de Gi. E aí, Gi, quando você cozinha, você acha que quando você faz seus doces, você acha que é mais ciência, precisão ou é mais uma arte? Eu acho que é um conjunto, né?
Por exemplo, esse brigadeiro de caramelo, se eu não souber fazer a técnica, eu erro o ponto, né? Então, tem toda uma técnica por trás. Não tem como eu fazer essa variedade de sabores, né? Por exemplo, esse de queijo tem a geleia, tem toda uma forma de fazer, a quantidade de ingredientes. Então, tem sim, tem a técnica e tem a arte, né? De você montar uma caixinha, que também são coisas que eu aprendi com minha tia. Por exemplo, tia Janice, ela é professora, foi professora há muito tempo e ela sempre teve jeitinho para fazer essas coisas artesanais. Também é uma influência que eu tive de casa, né? Então a geleia você faz também. É, artesanal. Haja trabalho, Eu viu? não uso, assim, Nutella eu compro, né? Vamos fazer uma Nutella. Já tem lá, não precisa Riqueza. comprar. É, Não precisa fazer. mas é caro. É. E aí, a maioria das coisas tem que fazer, né? Por exemplo, tem o brigadeiro de torta de limão. Aí você tem que fazer a farofinha do biscoito, derreter a manteiga, colocar pra assar, pra ficar parecendo mesmo, né? Aquela base da torta. Tem o merengue, que é bem dificilzinho de fazer, assim, se você não tiver a prática. Como é um doce que não sai muito, aí às vezes a gente apanha pra fazer o Tem que falar com merengue. Dona Helena aí. Pegar o merengue Pegar dela. o merengue dela já pronto. E qual o próximo sonho pra brigadeiria? Olha, sonho a gente tem muitos, né? A gente vai idealizando, vai vendo as pessoas, né, que a gente se inspira e vai pensando assim, mas eu penso em fazer, por exemplo, doces finos, mais finos, né? Porque tem gente que faz para casamento, mas a gente prefere realmente fazer os bombons, né? Que é com chocolate, as coisas mais diferentes do brigadeiro. Então, eu penso que é uma possibilidade, né, de ampliar, de trazer mais clientes. Os florais também, que faz parte também dos doces finos, né? De você fazer o brigadeiro assim, básico, e colocar as flores de pasta, de leite ninho, pasta americana em cima, né? A flor já modelada, que também é comestível. Essas Mas- flores que o pessoal tá usando em comida hoje não dá certo, não? E tem umas flores naturais comestíveis, né? mas aí é bem específico, porque é pequenininha, tem vários entendi. moldes hoje em dia, mas aí eu não tenho essa habilidade ainda. Mas é uma coisa que também amplia, né, o leque de clientes. É outra possibilidade. E seus filhos? São duas meninas. 2 meninas. Elas tendem a ir pra esse mundo de Não, acho doce? que não. Não vão querer seguir? Laura, ela é muito. Eu acho que Laura ela fala muito em ser professora como Girlaine. Hum, Mas eu acho que ela gosta muito assim de coisas de moda, de ver roupa, ela passa o dia todo trocando de roupa. E mulher não tem nem Eita. repertório pra estar esse cara trocar de roupa o dia todo. Tu se acalma de tá lá, de se olhar no espelho, ela é o oposto dela. Às vezes a gente olha assim pra ela, eu e Danilo, a gente se olha assim. Ninguém aqui é assim, né? A gente é muito tímido. E ela não, ela é bem pra frente. Agora eu não vejo muito elas. E Ana só sabe comer, né? Ana é igual a minha. Ana ama comer, ela come Mas tudo. a Iana também. Lembre-se que quando você era pequena, você também só sabia comer. Então, ela é igual a minha, ela adora comer. Pode ser. Come muito. Pode ser que depois, quando ela tiver maiorzinha. Ana já tem mais curiosidade de fazer, de pedir pra fazer? Não sei se é a idade, né? Porque quando Laura era da idade de Ana, eu não fazia. Ana tem quantos anos? Ana hoje? tem 4. Não, muito pequenininho. E Laura? Laura tem 8. É muito novinho ainda. Tem muito tempo. Eu da ainda. idade dela eu queria ser dentista. Então, né? Terminou fazendo psicologia e terminou com a brigadeiria. Vai Vamos ver agora, né? Se a gente... Vai que as duas abram um restaurante chiquérrimo, chiquíssimo, Deus como abençoe disse Cintia pra Chagas, pra fazer comidas. Olha aí, Laura abre um restaurante chiquíssimo e Ana faz as sobremesas. Inspiradas então, na ela fica lá mamãe. provando, né? Pra dizer se tá tudo de ordem, porque ela gosta de comer, né? Então ela sabe quando não tá bom.
Ela fala quando não tá bom. Ih, mãe, tá Não com gostinho gostei. aqui. É. Tá queimado isso aqui, olha. Isso aqui. A Laura já é mais seletiva, pra comer assim, coisa diferente, é bem complicado. E se você pudesse deixar uma frase pro seu legado, qual seria? Não, eu acho que a gente, diante das possibilidades, né, que a gente tem, não desistir, não ter medo de fazer. Claro, né? Pensar muito e se dedicar, estudar, pesquisar, para poder entregar uma coisa de qualidade, né? Mas eu acho que é isso. Acho que quando a gente gosta de fazer, porque também tem isso, né? Você começar a fazer uma coisa que você não gosta, fazer só porque acha que dá dinheiro, ou acha porque dá, assim, de início não dá tanto dinheiro assim, né? Então, pra mim tá dando certo porque eu faço o meu horário, né? Eu não tenho um ponto, não tenho que estar lá, né? Não tenho que estar lá vendendo tudo. Então, eu faço meu horário. Quando eu posso, eu pego, né? Tô com as meninas, ainda tenho essa demanda, né? De estar com elas. Então, o bom pra mim é isso, que eu faço o meu horário. Então, ainda não é aquela coisa, aquele movimento que entra dinheiro todo final de semana, toda hora. Às vezes eu tenho vontade de fazer o pronto entrega, mas aí aparece alguma coisa, eu não consigo durante a semana, porque pra vender no final de semana eu tenho que me preparar durante a semana, né? E eu já vi que quando alguém se atrapalha lá com os pedidos que sobra algum brigadeiro que você posta, é assim. É. Já é um sinal que o seu empreendimento aí tá, ó, a todo vapor e é muito Tem que ter essa valorizado. pronta entrega. E ultimamente estão pedindo muito, né? Quando é que vai fazer as caixinhas? Quando é que vai ter a palha É porque depois do italiana? almoço sempre dá vontade de um doce, É. né? Aí fica todo mundo. Aí pra você comer a mesma coisa, aquela caixinha de goiabada que você compra no seu mercado. Aí você vê de repente uma foto de um doce em rede social, você vai querer o É. doce. Lógico. Como foi a febre agora do morango, né? Quem Que fez, você não aderiu. não aderi. Por que não aderiu? Não aderi, por quê? Porque eu estava me programando já para as férias das meninas ficar um pouquinho com elas, né? Porque geralmente o tempinho que elas têm em casa, que é final de semana, eu tô trabalhando, né? Porque final de semana é quando as pessoas realmente fazem a festa, né? Que marcam geralmente durante o final de semana. Então eu tô trabalhando. E aí, como elas estavam de férias, o boom do Morango do Amor foi agora, né? Em julho. Então, eu disse, não, vou fazer, tô muito cansada, tava precisando descansar um pouquinho. E aí, não fiz. E outra que eu tenho dificuldade com essa caudazinha, viu? Que a danadinha dá trabalho. Se queimar, queimou. Queimar, queimou, a gente se queima também, é muito delicado. E realmente era porque eu não tava querendo descansar mesmo. E eu comi e não achei lá essas coisas todas, não. Eu prefiro o bombom de morango, né? Que é o morango com chocolate. Eu acho mais gostoso. Aí um belo dia, você viu eu provando o morango do amor. No meu perfil. Foi. E eu dizendo que não era bom. Mas eu já tinha comido. Não é ruim. Mas sei lá, aquela doce, né? Açúcar, açúcar, açúcar. É, açúcar, açúcar. Pelo menos o que eu comi não era tão recheado como eram os que eu via na internet, né? É. O meu foi só um cheirinho do beijinho, com muita açúcar duro, que eu pensei que ia quebrar meu dente. Não, o que eu comi tava, o ponto tava bom. Tava recheado. Mas é a calda mesmo, né? O açúcar. A Você fica questão mordendo é, aquela coisa dura. danada a gente foi comprar isso, gente. Só porque todo Foi uma mundo tava... febre. Teve gente que tirou o pé da miséria. Uma febre mesmo. Foi. E aí, chegamos ao final da nossa entrevista. Mais uma vez eu quero agradecer por você ter vindo, por ter essa oportunidade que você nos deu, né? De mostrar um pouquinho do seu trabalho. Eu que já conheço, recomendo demais. Obrigada. Sou fã. E eu quero também que você crie mais fãs dizendo o seu arroba do seu perfil e como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você. Então, meu perfil é Brigadeiria Gi, @Brigadeiria Gi, não é Brigadeiria da Gi. E por lá mesmo, no direct, né, você consegue. Também tem o contato do WhatsApp.
E é no WhatsApp ou no Instagram. Quiser deixar o WhatsApp, O WhatsApp é 83, né? 999550153. repita novamente. 999550153. Se eu fosse vocês, eu já encomendava essa caixinha pra testar. Faz um mix de Às vezes sabores. tá com vontade de comer um doce, né? E como não é feito com muito tempo, você deixa em casa e vai comendo no decorrer da semana, porque ela faz sobre encomenda. Então não é uma coisa velha que tá guardada lá, ó, É. há 1000 anos. Então, compra, deixa na geladeira e vai durar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse é o episódio 143. Nós vamos agora olhar para nossas câmeras. Pessoal, nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.